Retornamos, essa é a parte 2 da live com o reverendo Antônio Rescaque, da Igreja Santa Semente, sobre o quanto vale uma vida. Vamos acioná-lo novamente. Voltamos. Oi, voltamos. Pois é, reverendo, como estávamos falando na primeira parte dessa live, não tem como, a gente não pode se confundir, né? Fomos feitos para sermos uma unidade, isso independente de nos unirmos a outra pessoa, né? Somos seres únicos, independente de nos unirmos com outra pessoa, porque ninguém vive sozinho, né, reverendo? Exato. Mas há aquela questão da necessidade, né? A necessidade, não, tem que ser algo bom, né? Ninguém é obrigado a ficar junto. Aí a gente já entra num outro assunto. Vamos nos poupar desse próximo assunto. Mas a metade da laranja, eu acho uma coisa muito difícil da gente pensar e passar ao próximo essa ideia. Porque eu acho que ninguém é bengala um do outro. Eu acho isso muito complexo, né? E geralmente num casal, né, reverendo, os problemas dão porque as pessoas não têm a mesma história de vida, muitas vezes, não têm as mesmas experiências. E viver junto, tanto o senhor como eu, a gente sabe, não é um mar de rosas. Nós temos problemas a administrar, nós temos situações difíceis a contornar, né? E nem sempre as duas pessoas veem o problema pela mesma ótica, pela mesma maneira, né? Sim. Não reagem da mesma maneira também. Então, tudo isso são questões extremamente delicadas. Extremamente delicadas. É bem complexo. É interessante como Deus compreende isso quando a gente acompanha a Sagrada Escritura. Deus realmente chamou um homem, Abraão, mas chamou ele para ser pai de uma nação, um povo, né? Pai de um povo. Ou seja, ele não quis que apenas uma pessoa, ele não quis se relacionar somente com uma pessoa, mas o chamou a ser povo, ou seja, família de Deus, família em Deus. Agora a gente falando dessa questão da importância do outro, Eclesiastes que nos fala nesse sentido, né? Gênesis já falava, não é bom que o homem esteja só. Então, sim, o outro é importante para a gente. E nos ajuda a carregar a carga. E é nesse sentido que o Eclesiastes nos fala, né? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga de seu trabalho. E segue. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquentará? Quer dizer, de uma forma poética, né? Nos mostra a importância do outro. Por isso que nós, através da palavra de Deus, nós somos chamados a ser família, povo de Deus, comunidade. Depois a palavra igreja, né? Que é eclésia, né? Ou seja, é o povo de Deus reunido. Sim, porque isso nos ajuda, nos dá sentido. Também nós temos para quem fazer caridade, né? Que vai ajudar o outro, que também nos valoriza, que dá mais sentido à nossa vida. No momento que a gente se tranca no nosso mundinho, nós somos facilmente também influenciados negativamente. No momento que eu vejo o outro, converso com o outro, vamos pegar um simples exemplo. Quando estudante, eu estava em Santa Maria e nós estávamos sentados na sala, assim, com uma galera assistindo televisão, e de repente veio uma propaganda de um refrigerante. Eu não vou dizer aqui fazendo propaganda. Foi quase que unânime a sede por aquele refrigerante. O que a gente fez? Fizemos ali uma vaquinha e fomos comprar. Quanto menos gente tiver, mais a gente é influenciado por esse tipo de coisa. Agora, se você estiver sozinho,
o refrigerante, embora que a gente possa descrever algumas coisas negativas dele, mas não é lá um grande problema. Agora, tem muitas coisas que nos vêm como propaganda na nossa casa, ou como oferta do mundo, vamos usar esse como o lado oposto a Deus, como vem como oferta fácil, boa de se fazer, e quando a gente vê, a gente está afastado dos outros, porque a gente fez um monte de maldade por aí, machucou, feriu, enfim. O contrário disso é quando a gente, em unidade, até chega alguém muito próximo meu, chega e diz assim, fulano, Antônio, você está errando em tal assunto. Uma das coisas que eu senti muita falta, ainda quando eu fazia estágio, quando eu era seminarista, durante um bom tempo, era a falta de um pastor mais experiente do meu lado. Como foi difícil lidar, por exemplo, com uma família. O menino com 1 ou 2 anos a mais do que eu, quer dizer, a menos do que eu na época. Eu tinha algo como 20 anos, ele tinha 18, 19 anos. Cometeu assassinato. Ele tirou a própria vida. Como trabalhar com aquela família? Eu não tinha experiência nenhuma, era um menino. Então, como isso foi difícil, é só por Deus mesmo. Hoje, até hoje, eles são meus amigos, já acompanho, inclusive agora, porque estamos à distância, mas agora acompanho os cultos que a gente transmite, né, online. Então, como me fez falta naquele momento eu ter do meu lado alguém com mais experiência, alguém que, na verdade, tivesse passado por aquilo que eu passei. E a vida é assim. Por isso que a gente estuda história. É uma matéria fantástica. Por isso que a gente tem a Bíblia. Tantas histórias, sim, mas essas histórias de homens, mulheres, e aqui é interessante quando a gente fala da Bíblia, Deus não deixa de lado os pontos negativos de figuras que nem a gente falou, Davi, Moisés, Pedro, Paulo. A Bíblia mostra, eles mesmos nos seus escritos falam do quanto eles falharam, de onde eles falharam. Ou seja, é o ser humano como ele é de verdade, falho, mas que quando ele se coloca nas mãos de Deus, quando então em Deus ele recebe um propósito na vida, ele vai detrás e essa vida é transformada, passo a passo. Sabe, reverendo, que eu vou lhe falar algo bem particular meu, que eu comentei com pouquíssimas pessoas, umas 2 ou 3 só. Quando eu perdi meu primeiro filho, uns minutos antes de eu perder meu primeiro filho, eu estava lendo a Bíblia. O senhor conhece a minha Bíblia de estudo, o senhor lembra que ela é toda marcada, Sim. né? Ela é toda marcada porque eu estudo por etapas a Bíblia. Isso é bom. E aí eu estava lendo a Bíblia e eu fui tomar banho e eu perdi meu bebê. E quando eu voltei do banho, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia e procurar sobre isso. O que a Bíblia tinha a me dizer? Porque eu acho que tudo, absolutamente tudo que a gente procura na Bíblia, a gente acha como uma lição, como uma história de vida. Talvez a Sim. sua visão como reverendo seja um pouco diferente da minha, mas eu aprendi isso, sabe? Com o meu dia a dia e com as coisas que eu já passei. Quando eu perdi a minha mãe, foi a mesma coisa. Eu procurei apoio na Bíblia também. Socorro, conforto. Exatamente. Aqui. Embora eu estude outras religiões, eu tenho amigos que frequentam outras religiões, a doutrina espírita, existem coisas maravilhosas que existem na doutrina, e eu tenho como é que eu vou lhe dizer assim, ó, eu tenho essa visão, mas eu fui na Bíblia para ver onde estava escrito e como é que era e como é que seria a aceitação minha como cristã daquilo que eu estava passando. Então Aqui tem algo. São coisas muito delicadas, né, reverendo? E porque nós somos seres humanos que lidamos com vidas diárias. Eu vou lhe contar outra coisa. Tem uma moça que trabalha comigo já há algum tempo e ela passou por um problema bem grave até na vida dela.
E eu conversando com ela, eu não sabia, e eu conversando com ela sem querer, ela me contou, depois que ela me contou, ela disse assim, eu não acredito que eu lhe contei isso. Eu não contei para ninguém. E eu disse para ela, mas essa troca é uma coisa muito positiva, porque eu vou te dizer uma coisa. Não foi só tu que passou por isso, várias pessoas passam por isso. E o mais Uhum. interessante e o melhor de tudo isso é que tu sobreviveu e tu tá aqui para me contar que de tudo isso tu tirou uma lição e isso fez tu ser mais forte na vida. Porque em nenhum Exato. momento tu me disse que tu entrou em desespero e que tu quis desistir da tua própria vida. E isso já é uma vitória. Uhum. Isso é Deus falando através das tuas atitudes. Então, isso são coisas, reverendo, muito delicadas, isso são coisas muito especiais, sabe? Que eu acho que a gente tem que lidar com muito carinho e com muita atenção. Porque realmente o quanto vale uma vida? Para mim tem um valor, para o senhor tem outro, e para quem está nos escutando tem outro valor. Uhum. Existem pessoas que vivem só para o trabalho. E se um dia a firma, a empresa falir, elas tiram a própria vida, porque a gente já viu isso acontecer. Sim. Quantas pessoas agora na pandemia perderam o que construíram durante uma vida inteira, Uhum. né? E Mas, na será, verdade, isso não era a vida deles. A vida vai muito além disso, né? É importante isso, né? e será que eles não deixaram de viver a família? Será que eles não deixaram de viver os pais, os filhos, a esposa, para viver algo material que não era Uhum. propriamente essa vida? Exato. Por Então é isso muito aqui, delicado. O sentido da vida para cada pessoa muda muito. E quando muda o sim. sentido, muda o valor. Tá? Aqui eu me lembro, Karen, de um colega pastor que até essa semana se lembrou 6 anos, eu acho, do falecimento dele. Ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. E uma das coisas que ele disse que ele respeitava muito as pessoas que se tiravam a própria vida. No sentido, no sentido assim, ó, que não tem como saber o que está, como eu não tenho como saber o que está no seu coração, assim como no coração de quem está nos ouvindo. Isso é muito íntimo, é muito nosso. O Senhor sabe. E quando, por exemplo, a gente fala da Sagrada Escritura, a primeira coisa que, mas é mais uma coisa de crente, de igrejeiro, de que, tipo uma lei, uma regra, a lei é esse negócio aqui. Tu tem que ler essa coisa aí. Mas é mais do que isso. A gente tem, como a gente falou, informação a tanta coisa. Lido, a gente lê que fosse uma placa ou só aquelas, a parte mais escurinha ali que aparece mais nos jornais, mas a gente acaba lendo. É Então, verdade. nós, como crentes, eu como pastor, eu oriento que se leia assim a Bíblia, que vamos encontrar ali pessoas que, poderíamos dizer, estavam com suas vidas perdidas, destruídas. E quem sabe para o mundo não valiam mais nada. Quando a gente fala da figura de Moisés e a gente lê a sua história, ele foi condenado nos primeiros, assim que nasceu. Porque todos os bebês daquele contexto tinham que ser mortos. Ele nasceu condenado. Mas Deus tinha uma história para ele. Por isso que quem dá a última palavra sobre a nossa vida é Deus. Para aquela família, eles não tinham perspectiva. O filho deles nasceu para ser condenado à morte. Mas Deus tinha algo. Tinha um propósito para a vida daquele menino. E o levantou literalmente da condição de morte, o colocou num palácio, deu instrução, deu conhecimento para que depois, quando ele chegasse a ser o líder do seu povo, isso lhe fosse útil e ele servisse como instrumento para ele exercer sua função de liderança. Mais adiante, quando ele digamos assim, ele assume a condição de hebreu, ele vai fazer justiça com as próprias mãos e comete um assassinato. Ele se depara com
uma outra tragédia, porque novamente ele não estava conforme a vontade de Deus. Uma outra besteira que ele fez. Deus novamente o resgata, o restaura, e ele só ganhou o verdadeiro sentido e propósito da vida em Deus. Então, nós aprendemos com figuras como essas, que primeiro, a nossa vida tem valor. Quem dá a última palavra não é um vírus, não é um médico, e eu já vi médico dizendo para determinada pessoa que ele era só distribuir os órgãos, que não tinha mais o que fazer, e Deus tinha um outro propósito para aquela vida. Ou seja, a única pessoa que diz, quer dizer, a última pessoa, a última palavra é de Deus. É verdade. Quanto à sua vida. Então, quando enfatizas essa questão, sim, não temos o direito de tirar a própria vida e nem de tirar a vida de alguém. Porque quem tem essa... Ninguém tem esse poder. A minha mãe, quando foi diagnosticada com câncer, o médico fez a primeira cirurgia, o exame, o material foi para patologia, chegou na patologia, ele olhou o resultado e disse assim, tu tem 6 meses de vida. A minha mãe viveu depois desse dia 21 anos. Exatamente. Só que... Bom, aí, só para terminar, nesses 21 anos, quando fez mais ou menos uns 14 anos que ela tinha tido esse primeiro diagnóstico dos 6 meses, o médico chegou para minha família e disse assim, eu estou desistindo do caso dela porque não tem mais o que fazer. E ela vai vir a falecer no próximo mês. Talvez muitas pessoas que vão escutar isso, esse meu depoimento agora nem saibam disso que eu vivi, né? Sabe que a minha mãe teve câncer, mas não imaginam o que eu vivi nesses 21 anos. Enfim, quando chegou nos 14 anos, o médico chegou e disse assim, ó, eu vou desistir de atendê-la porque não tenho mais o que fazer por ela. É só esperar ela morrer. Fomos em busca de outro médico. Quando a gente chegou para o médico, ele disse, nós fomos extremamente bem atendidas pelo doutor fulano de tal, mas ele já não tem mais esperança nenhuma. Quer dizer, se as possibilidades dele, ele acha que ele esgotou para tratar ela, a gente tem que procurar outro recurso. Não sei se o senhor vai aceitar. E ele disse, mas quem diz o tempo que ela tem de vida não sou eu, é Deus. Amém. Eu vou fazer o que eu puder para ajudar ela. Eu sou um instrumento dele. Amém. Eu estou aqui instrumentado por ele para auxiliar ela até onde eu puder. Mas quem decide não sou eu, é ele. Exato. E ele tratou ela e ela ficou muito bem por mais alguns anos. E quando ela estava para falecer, eu nunca vou esquecer, ele chegou na segunda-feira e disse assim para mim, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho que vir fazer uma viagem, tenho uma viagem a fazer, mas o período de vida dela é muito curto. Mas eu não sou Deus para dizer quando ela vai falecer. Mas, devido aos exames clínicos e tudo que a gente sabe dentro da medicina, provavelmente dessa semana tua mãe infelizmente não passa. E isso ele me disse na segunda, minha mãe faleceu na sexta-feira. Mas ele sempre foi um médico que nunca esgotou possibilidade nenhuma. Tanto que ele foi viajar e deixou outra no lugar dele. A doutora ia manhã, tarde e noite ver minha mãe. E em momento algum eles desistiram, porque eles sempre me afirmaram: quem escolhe o tempo de vida é Deus. Por mais que a medicina esteja limitada, por mais que se esgotem os recursos, quem decide é Deus. É Deus. Então isso reforça tudo o que o senhor está dizendo. Que realmente quem tem esse poder de dar e tirar a vida é Deus. Claro que existem os suicídios, nós não estamos negando isso de forma alguma. Mas estamos dizendo também que para isso existe recurso. Para essa retomada, né? Para esse amor à vida acontecer. Porque, reverendo, cá entre nós, uma pessoa desistir de viver é porque não encontra mais sabor na vida, não encontra mais amor na vida, né?
Isso é sim. muito triste, um ser humano chegar a esse ponto com tantas pessoas lutando para viver dentro de um hospital. Exato. Querendo Por, viver. por tantas pessoas lutando pela vida, por crianças lutando para ficarem curadas, fazendo quimioterapia, 1 ano, 2 anos com leucemia, né? Por Exato. pessoas desesperadas por um órgão de doação, que doem um órgão para poder continuar um pouco mais com os entes que tanto amam. Então, assim, é muito complicado dizer o valor da vida, falar do valor Sim. da vida. É muito particular para cada um esse valor, né? Mas que ele é grande, e só Deus Sim. sabe a hora. Exato. Né? Porque nós, nós, Aqui, nós nem sabemos, às vezes, como é que a gente nasce, porque assim, ai, a tua mãe planejou a tua gravidez? Não foi um descuido? Não foi descuido. Não foi descuido. sim. Aqui entra um detalhe importante. A gente chega, já entrando num outro assunto que na verdade seria para o próximo. Quando a gente chega nesse fundo do poço, que a gente não vê saída, nós somos levados a isso geralmente por algumas questões, de nós nos sentirmos sem saída. Por doença, como é o caso da pandemia, né? Ah, tem tanta gente morrendo. Peraí, tem mais gente vivendo e saindo vitorioso da pandemia. Dívidas, outra coisa, né? E a consequência da pandemia vai ser a recessão, a crise econômica, que a gente ainda nem a conheceu. Então, esses são alguns problemas que surgem diante de nós. Mas aqui, Amor, novamente, amor. sim, aqui entra a questão por isso que eu quero falar dessas questões materiais, né? Quando a gente fala diante da morte, diante da questão financeira, nós como cristãos compreendemos, e a Bíblia deixa isso claro, que tudo vem de Deus. Então, mas eu estou endividado. Quem te dá saúde, quem te dá um emprego é Deus. Então, erga a cabeça, busque força no Senhor e Ele vai te dar possibilidades de recomeçar. Porque esse vírus está me destruindo. Erga a cabeça, olhe para Deus. Não olhe para o vírus, não olhe para a tua dívida, olhe para Deus. Porque Ele que te deu o sopro da vida. Então, o vírus, a dívida, para Deus, é fichinha. é algo moleza. Mas você precisa estar focado nele. Você não pode se deixar vencer pelo problema. O olhar é Deus. É nele que está essa força. Mas eu estou endividado. As pessoas a quem você agora perdeu o termo, a quem você está devendo... Os credores. Isso, os credores, eles, por mais que eles não tenham mais paciência contigo, mas eles vão preferir receber esse dinheiro em pequenas do que não receber. Então, negocie, renegocie, mas isso não é o fim. A tua vida não é isso. Por isso, esse chamado desse tempo da pandemia, a gente olhar para o valor realmente da vida. No que nós temos investido? A Bíblia, nesse caso, novamente, uma referência do porquê nós lemos a Bíblia. A Bíblia novamente fala que o trabalho é fundamental. A minha mãe me ensinou desde pequeno, quem não trabalha não come. Esse é um versículo bíblico. Mas assim, o trabalho não é a vida. Ele dignifica, dá dignidade, dá valor sim ao ser humano. Mas ele não é a vida. A vida é Deus. Isso é tudo dentro de um contexto. O trabalho está dentro de um contexto de vida, mas não pode ser a vida. Eu estava conversando isso hoje de manhã. Porque eu já vi, Karen, pessoas que dedicaram sua vida, por exemplo, a uma empresa. E com isso saíram do lar, saíram da família, saíram dos filhos. E quando essa mesma pessoa deu uma empresa montada para o seu filho, ele jogou tudo fora no primeiro ano de trabalho. Por quê? Porque ele não queria isso. Mas eu trabalhei para o meu filho ter isso. Não, ele não queria isso. Ele queria um pai.
A primeira coisa que a criança quer é um pai, não uma empresa. Então, por isso que eu já disse numa outra live, aliás, num culto online, aliás, Ou se a minha não, preocupação... só para não perder o fio da meada, ou se não, o pai, eu passo o dia inteiro trabalhando para te dar tudo que eu posso, mas a criança não quer aquele tudo. A Não. criança quer o pai, quer O o tudo é a afeto, presença dele. quer o tempo dele, né? Exatamente. São coisas muito mais simples do que a gente pensa na nossa cabeça. A presença da pessoa ali. Uma das minhas preocupações centrais nesse sentido, muito além de deixar uma estrutura financeira para minha filha, ou que ela, o investimento de eu fazer no futuro profissional dela, embora deixemos isso claro, isso é importante. É Não quer dizer necessário. que a gente não vai investir nisso, não quer dizer que a gente não precisa trabalhar, não. Não vamos ao extremo, né? Mas deixar as coisas principais no seu devido lugar. Aliás, as coisas no seu devido lugar. Sim. Eu me preocupo muito mais em que a minha filha encontre sentido na sua vida. Em Deus, porque eu sei que o sentido está nele. Para mim, esse sentido veio dele. Um agricultor lá do nada, que não se dava valor, que sofria bullying, coisa e tal. Eu encontrei vida e sentido na minha vida em Deus. Ele me tornou alguém, ele me tornou gente, ele me deu sentido na minha vida, ele me fez prosperar, digamos assim, me fez chegar até onde eu estou hoje. Então, até aqui me trouxe o Senhor e ele é fiel em continuar essa obra. Então, a minha preocupação central quanto à minha filha é para que ela conheça isso. Então, esse é o meu investimento central. As coisas no devido lugar. Ela vai ter que, sim, eu vou investir, vou me dedicar no sentido que ela tenha um futuro, que ela tenha uma profissão. É uma lógica, isso é importante. Mas, que, reverendo, eu acredito assim, ó, que eu também tenho filho pequeno e eu penso assim, ó, todas, do decorrer da vida deles, cada fase tem uma necessidade diferente, né? Uhum. Essa primeira fase mesmo, vamos ser muito sinceros, não adianta a gente ter um quarto cheio de brinquedo para eles se a gente não tiver, se eles não tiverem a presença e o afeto da gente, porque agora que nós vamos estar construindo eles, né, no campo afetivo, né? Então, assim, ó, cada fase da vida existe uma necessidade diferente. E não adianta as pessoas acharem que compram as crianças com brinquedo, com afazeres. Ah, porque o fulaninho tem a tarde dele preenchida. Sai da natação, vai pro balé, vai pro judô, vai para isso. Tá, mas e vive com a família quando? E será que essa criança está sentindo o prazer necessário em tudo isso que ela faz? Sim. Então, aí já entramos em outro assunto. Mas também é algo que a gente deve pensar, porque o nosso futuro são eles que vão fazer. Sim. Né? Quando nós tivermos já uma idade mais avançada, quem vai construir esse mundo que nós vamos viver na velhice são eles que são jovens agora. Sim. Mas ali que começa a questão do valor da vida. O que realmente vale, o que tem sentido, o que tem valor. Pergunta eu tenho uma aqui em casa o testemunho de Alice, que ela tem brinquedos ali caros, caríssimos, que valem um monte de dinheiro, que ela não tá nem aí. Aí ela me convida a Thalissa, minha esposa, né, para brincar com umas coisinhas de nada aí que custa R$1, R$2. Quer dizer, o valor para ela não tem... Ah, mas eu tenho um brinquedo que custa, sei lá, R$500. Para ela, tanto faz. Ela joga lá no canto, quem sabe olha uma, duas vezes. Não é isso que tem valor para ela. E aqui começa. Porque aí a gente começa a distorção, né? Colocar o valor nas coisas. E a gente vai crescendo com essa ideia do valor nas coisas e não nas pessoas, não em Deus, não na vida propriamente dita. Nos sentimentos, porque os sentimentos têm muito valor, né, reverendo? Exato. Os sentimentos têm muito valor. Então, embora tenhamos fugido da dinâmica do assunto, mas é ali que começa, no cuidado com os nossos filhos, o valor da vida realmente. Não nas coisas, mas não no dinheiro, né? Mas sim a vida
o valor do outro também, os amiguinhos, aí ela faz um relato das amigas, dos amigos dela, né? Que ela gosta de estar junto, como faz falta para ela nesse tempo de isolamento, né? É ali que está o valor da vida, né? Da vida dela, do convívio com a gente, como isso enriquece, como a gente sente esse... Para a gente faz bem, é bênção, e para ela, então a gente tem que se policiar no sentido de ser melhor possível nesse sentido. É verdade. Para dar valor, para ela ter valor, a vida dela ganhar valor ali. Reverendo, assim, ó, esse tema, quanto vale uma vida, remete a gente a N temas, né? E a gente, uma hora ou outra, a gente pincela, já falamos sobre união, já falamos sobre testar a vida da gente, porque fazer um teste para ver se vai dar certo ou não, né? É uma coisa muito assim. Muito comum. Falamos em economia, falamos em política, falamos no Covid, quer dizer, são assuntos que são recorrentes, né? De todo esse contexto, né? Que a gente está administrando dentro desse tema. Mas o que eu quero, da minha parte, concluir é que o quanto vale uma vida é muito particular para cada um. Só que eu acho que ela vale muito. E a gente não tem noção desse valor. Até a gente perder quem a gente ama. E saber do valor daquela pessoa na vida da gente. E ter pelo menos um pouco de certeza, porque certeza total nunca nós vamos ter, mas ter um pouco de certeza de que a gente fez o possível para dizer para aquela pessoa o quanto ela tinha de valor na vida da gente. Eu acho que nós temos que procurar dizer o quanto as pessoas são importantes para a gente sempre que a gente tiver essa oportunidade. Porque Exato. talvez a gente não tenha sempre essa oportunidade de dizer isso. E em vida. Em vida. Esse é um tema que a gente já estudou muito e eu gosto de pregar ele em torno do dia 2 de novembro, quando a gente vê um monte de homenagens a falecidos. E uma das questões centrais aqui, como igreja também, a gente enfatiza sempre como pastor, é a importância de nós amarmos o outro, valorizarmos o outro, quando ele está aí na nossa frente, junto de nós. Mas eu estou, agora, né, estou longe. A tecnologia está aí para nos ajudar, para nos aproximarmos, para estarmos mais próximos. Faça uso dessa tecnologia, ela vem para isso. No sentido de nos aproximar, e valorize a vida, a sua vida, a vida dos outros. Enquanto ela existe, enquanto ela está diante de ti. Né? Sim. Ou vai na frente da casa das pessoas que tu quer bem, atira uma pipoca na janela. Também. Exato, coisas simples. E coisas, aí que está o detalhe, são coisas muito simples. E facilmente a gente diz assim, mas não temos tempo, não tenho tempo para fazer isso. A gente precisa vencer isso. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Sim, para o trabalho, para o estudo. A gente precisa planejar e administrar bem isso. É verdade. Então, se tiver uma palavra assim, mais minha, no sentido de conclusão dessa fala toda, embora a gente tenha saído para vários assuntos, como Jesus nos diz que ele é a vida. Então, nele nós encontramos sentido da vida. Então, independente de quem você seja, agora está muito essa questão em pauta, né, do racismo, independente da cor de sua pele, independente da sua condição financeira. Mas eu estou endividado, eu estou doente, olha esse vírus. Não importa a sua condição. Não existem impossíveis para Deus. Em Deus você pode recomeçar. Em Deus você pode reconstruir sua vida do zero. Ele te criou do pó da terra. E se for o caso, ele vai te recriar do pó da terra. Então recomece, que seja do pó da terra. Deus já fez isso uma vez, quer dizer, ele vai fazer.
Quantas pessoas ele trouxe novamente à vida? Então peça, ressuscita-me, Senhor, porque eu me sinto como morto. Mas esperança, o Senhor é comigo, é contigo, e nele nós sempre podemos recomeçar, por mais assim que nós não nos consideremos mais em nada, que nós não vejamos valor, ou que os outros digam que a gente não tem valor algum. Deus é nosso Pai e Criador, Ele nos ama. Ele deu a vida naquela cruz por amor de mim, por amor de ti. Então, essa vida tem valor, sim. Se um Deus deixou seus palácios, seus confortos para vir morrer numa cruz para nos salvar, essa vida tem valor. Então, coloque isso na sua mente, olhe para Deus e não nas coisas. Valorize as pessoas, ame as pessoas que Deus coloca na sua vida. Eu sempre digo, né, nós somos uma família. A Igreja Santa Semente é uma família. Amigos, alguns mais chegados. Gente, somos mais chegados do que com muitos membros da família de sangue. Isso faz toda a diferença. Deus nos faz família, então nós precisamos valorizar isso. Focar nisso, não focar nos problemas, não no vírus, mas em Deus, no outro, na nossa vida, no valor da vida, esse dom preciosíssimo que o Senhor nos deu. Então, erga a cabeça, olhe para Deus e ande por sobre o mar, ou seja, pise por sobre os problemas que surgirem na sua vida. O Senhor é contigo. Amém. Mais uma Reverendo, vez... o senhor me permite que eu faça que eu homenageie uma pessoa com essa nossa live, que eu achei fantástico. Claro, com certeza. Então, essa live eu vou dedicar à minha mãe, que foi uma guerreira contra o câncer por 21 anos, amava a vida muito. Ela viveu muito e com muito amor. Nos deu muito amor e todas as pessoas que conviveram com ela provaram desse amor, porque ela era uma pessoa muito amável. E eu dedico também essa live a uma pessoa que eu quero muito bem, que eu amo do fundo do meu coração, que é o Rodrigo Cabreira, que está lutando pela vida. E se Deus Nosso Senhor quiser, ele vai se fortalecer e vai ter muita coisa boa ainda para dividir com a família dele. Amém. Essas duas pessoas, a minha mãe, que não está hoje mais aqui comigo, a quem eu amo e vou amar eternamente, e ao Rodrigo, que luta pela vida. Rodrigo, um grande beijo no teu coração. Estamos orando muito por ti, eu e a minha família, que tu vai te restabelecer logo de tudo isso que tu tá passando. Obrigado, reverendo, por permitir que eu ofereça essas duas pessoas. São pessoas muito especiais para mim. Amém. Aprendemos com o exemplo da sua mãe, né? O amor à vida, o quanto é importante lutar pela vida. Como nós falamos, a pessoa que diz a última palavra é Deus. Então, lute pela sua vida, se dedique. Ah, mas eu estou doente. Sua mãe lutou por 21 anos contra um câncer. Mesmo que o médico disse que ela duraria poucos meses. Mas ela estava concentrada em se dedicar à vida, amar os seus queridos, fazer como você lembrava com carinho, outras pessoas vão lembrar desse exemplo. Então, nos animemos com esses testemunhos e lutemos pela vida, esse valor preciosíssimo que ele nos concede. Ainda abusando aqui desse espaço, agradecendo que me permites partilhar um pouco da minha fé, enfim, no meu testemunho. Nós temos a Rosalba, aí a família Sérgio, Michele, enfim, Jéssica, enfim, a família que está aí nos acompanhando, outras pessoas aí que vão se não assistiram agora ao vivo, depois vão nos acompanhar, que disseram que queriam acompanhar esse tema, né? Sim. Então, pessoal, irmãozinhos da igreja aí, amigos nossos, que Jesus abençoe a todos. E obrigado por esse tempo de partilha, por mais essa oportunidade, e obrigado a todos que tiveram a paciência, né, de nos ouvir. Jesus abençoe a todos. Já fica acordado, né, o nosso próximo encontro, uma live sobre suicídio. Vou trazer a psicóloga semana que vem,
né, que vai transcorrer sobre esse assunto na sexta-feira. Na quinta-feira eu vou receber eu tenho uma live muito bacana, que eu até nem vou contar muito. O tema é Não Mexe no Meu Batom, muito bacana. Uma live para a gente descontrair um pouco desse clima. E na sexta-feira nós viemos com a psicóloga, a doutora Patrícia, falar sobre o suicídio. E depois nos encontramos e falamos esse mesmo tema, mas com enfoque religioso, tá bom? Certo. Legal. A Lu Doces, né? A Lu Medeiros ficou sabendo que o senhor vinha de novo fazer uma live e gentilmente me manda outro doce de presente. Oh, bem, isso é bom. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco e todos sejam sempre muito bem-vindos à Casa da Árvore. Obrigado, reverendo. Amém. Bom final de semana. Obrigado. Orem por nós. Bom final de semana. Amém.